Pai do Senhor, meu irmão. Olha eu por aqui novamente, para a gente dar sequência na saga de um missionário, né? Parte 2. Vamos em frente. Olha, deixa eu vou ler um texto aqui para você. Não, você já sabe. Zaqueu, sobre Zaqueu. Está lá em São Lucas, capítulo de número 19, não é? Irmão, quando Deus falou comigo a primeira vez, foi lá no município de Soledade de Minas. Eu me recordo que eu trabalhava, o papai foi chamado, deixou a banca de feira dele, minha mãe deixou um comérciozinho em Carro de Minas, e fomos lá para aquele fim de mundo, era só uma casa nossa, e papai foi plantar roça de milho, feijão, cebola, né? Gostava muito. Penso numa dificuldade. Então foi naquele período ali, que eu me recordo que o papai, obedecendo a Deus, era um chamado de Deus, ele não precisava estar ali. Ele sempre teve dinheiro, ganhou dinheiro, minha mãe tinha um comércio, mas por um chamado divino, minha mãe fechou o comérciozinho dela lá na rua Maria Franqueira, 186, centro de Carmo de Minas, né? E papai tinha banca na feira de São Lourenço, né? Porque naquele tempo era diferente hoje, né? O pessoal, todo mundo ia na feira aos domingos para comprar, dava dinheiro, né? Mas por um chamado divino, os meus pais deixaram tudo e foram viver do trabalho, mas numa região em que Deus havia chamado meu pai. Me recordo que meus irmãos foram embora para o Rio de Janeiro, meu irmão mais velho, outro meu irmão foi embora para o estado de São Paulo, e eu não vou deixar papai, nunca deixei papai. E papai plantando roça, eu me recordo que com 14 anos, eu ia fazer 14 anos, quando Deus usou meu tio numa oração da tarde lá em casa, meu tio João, e minha tia Carmen, minha querida tia Carminha, e lá fizeram uma oração e Deus tomou meu tio João, e meu tio João falou com meu pai, né, em profecia a meu respeito. Eu era muito jovem, eu tinha 14 anos, né, acabado de completar 14 anos, e naquele ano eu plantei uma grande roça, né, eu tinha que arrumar os meus dentes, e eu plantei uma roça grande com o papai, e plantamos arroz, feijão, e colhi, foi uma benção, né? Tempos depois, quando eu completei 14 anos, para 15 anos, ia fazer 15, entrei de empregado, carteira assinada na construção civil. Pensa que legal. E por que é que eu li aqui? Porque a minha tia orou por mim lá naquele lugar, né? Não era uma fazenda, era uma terra lá que papai foi morar, de favor lá, né? E nós fomos plantar milho numa outra terra de um senhor chamado Rafael do Zico, era um senhor lá de Soledade de Minas, né? Então ele cedeu a terra para papai para plantar de sociedade de meia, né? Milho, arroz, feijão, batata doce. E o que acontece? Então, naquele período, Deus fala comigo usando meu tio. Dias depois, meu pai muda dali para um outro sítio. Eu arrumei meu primeiro emprego e fui para a igreja, né? Então, eu não tinha ido lá na frente. E aí, quando eu decidi ir lá na frente, receber a oração, isso estava pregando o pastor Célio de Moraes. Célio de Moraes, me recordo, era presbítero na época, e aí ele pregava sobre a passagem de Zaqueu, lá em São Lucas, capítulo de número 19. E aquela mensagem, e ele pregou, o pastor tinha viajado, ele ficou dirigindo a igreja, o pastor viajou, e naquela quinta-feira eu decidi lá na frente receber a oração do pastor e me entregar para Jesus de verdade e começar a obra de Deus. Não é isso? Então foi muito bom. Recordo os meus amigos que tive, né? Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Hoje são pastor Rubens Brasil, pastor Paulo Machado com a esposa, a missionária Fátima, a esposa do pastor Rubens Brasil, missionária Isabel, né? A líder de Jovem Irmã Lúcia, irmã pastora Nilceia, grande amiga, né? Irmã Lenimara, irmã Edilene, irmã Marília, irmão Levi, irmão José Luiz, irmão Cláudio, éramos amigos que orávamos, cultuávamos, íamos para os cultos, para as vigílias, um tempo muito legal. Me casei em 84 e logo fui embora para o estado de São Paulo, né? E aí dá naquilo que eu falei para você, aquela experiência ali, em Pindamonhangaba, em Taubaté, em São Bernardo do Campo, em São Caetano, em Diadema, o Espírito Santo falando comigo.
Mas antes de eu sair da GM, eu me recordo que eu estava no meu quarto, lá em São Caetano do Sul, e eu disse, eu queria ouvir Deus usando alguém assim de nome, né? Um pastor de nome para falar comigo. E aí eu fui em alguns cultos, eu gostava de ir no culto da Assembleia de Deus, do Belenzinho, na rua Conselheiro Cotegipe, né? Ali no bairro do Belém. Então, bem pertinho da estação de trem ali, né? E do metrô também. Então, sempre ali. Eu queria ouvir Deus falar comigo usando. E eu vi, algumas vezes fui ouvir o pastor Zé pregando, mas... E um dia eu voltei para o meu quarto, lá em São Caetano, triste, né? Meu Deus, queria ouvir alguém. E me recordo que no domingo, após o culto, já era madrugada, eu estava sozinho no quarto, e eu fui arrebatado para fora de mim. E Jesus falou muita coisa comigo, eu estava numa luta, né? A gente tinha sepultado, a minha mãe tinha se falecido, a minha filha tinha falecido. Deus falou comigo que antes de vir para Roraima, eu sepultaria o meu irmão. Meu irmão já tinha sido sepultado naquele dia, então eu estava muito triste. E já estava decidido, nem vim para Roraima mais. A luta era muito grande, nem vim mais. E aposentar, falei, não, me responsabilizo por mim, Deus não vai cobrar isso de mim. Quando eu me aposentar, a pessoa diz, quando tu aposentar, tu vai, larga a mão disso, tu é doido. Fulano de tal foi, não deu certo, fulano também foi, não deu certo, e você vai ser mais um, né, e tal, e aquela igreja e tal. E aí, Jesus, eu fui arrebatado para fora de mim, eu sentado, e eu fui levado para fora de mim, Jesus mostrou muita coisa para mim. Eu me recordo de uma coisa que ele falou para mim, que estava bem claro na minha mente, Jesus falou assim, Ademir, a sua luta não é contra pessoas, a sua luta é contra demônio. Aí eu disse assim, mas Senhor, eu não estou tendo nem forças mais não tem força mais de lutar. E eu me recordo que eu também fui até na Igreja Deus e Amor, lá na sede, né, na Baixada do Glicério ali, missionário Davi Miranda, algumas vezes, fui muitas vezes lá. Quem sabe Deus usa esse homem para falar comigo. Eu ficava bem pertinho lá na frente. Nunca Deus falou comigo. Tu tá entendendo? Mas quando eu fui arrebatado para fora de mim, eu vi um homem normal, como se fosse o missionário Davi Miranda, mas eu não via do ombro para cima. Parecia ele, mas não era ele, que eu não vi o rosto. Quando ele falou assim para mim, Ademir, essa luta é contra demônio, eu falei, Senhor, mas eu não tenho nem força, mas ele disse assim, mas eu te ajudo. E aí, de repente, eu comecei a expulsar os demônios. E levantava a mão, que os demônios caíam em forma de homem, e levei e joguei dentro de um abismo, voltei para o alto da montanha. Quando eu voltei para o alto da montanha, eu ouvi uma voz, mas muito forte, que ecoou nos céus. 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 12. Samuel colocou uma pedra entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Então aquela voz ecoou, mas encheu o céu, foi a coisa mais linda do céu, clarinho. Eu no alto da montanha, eu falei, Senhor Jesus, mas por que é que eu estou passando por tudo isso? E ele falou assim para mim, Ademir, sabes por que é que tu estás passando por isso? É porque eu tenho uma grande obra na sua vida. Viu? Então ali, naquele dia, naquele quarto, naquela hora, eu decidi, eu vou sair da empresa, vou pedir demissão e vou obedecer a Deus, eu vou para Roraima. E eu falei, Deus, prepara alguém para me esperar em Roraima, né? Prepara alguém para me esperar naquele estado, não conheço ninguém. E eu me recordo que eu estava pregando, meu irmão era pastor na cidade de Virgínia, no sul de Minas Gerais, na região da Mantiqueira. E eu fui lá, né, visitar meu irmão no culto de domingo, e foi bacana. Quem pregou naquele culto foi o pastor Francisco de Assis, uma pregação linda. A pregação muito linda. E aí, quando ele pregava, minha esposa teve uma visão no culto. Uma sigla escrito SEMADER. E ela falou assim, tu vai pesquisar o que é isso aí. Nós vamos trabalhar nesse lugar, né, nesse negócio aí que Deus mostrou para mim. E eu cheguei em casa, fui pesquisar lá e pesquisei. O que eu ia dizer que era aquelas sílabas ali? Secretaria de Evangelismo e Missão da Assembleia de Deus do Estado de Roraima. Meu irmão, veja só como Deus faz. Então, eu peguei o avião, cheguei aqui, vim para cá e não vim para Boa Vista. Fiquei em Pacaraima, fiquei quase 9 meses em Pacaraima. E o pastor me testando, não me recebeu nem como crente. Pastor Raimundo Ferreira colocou para me testar mesmo. A cidade que Jesus mostrou foi Pacaraima. Eu cheguei no outro dia, eu me lembro que quando eu cheguei aqui em Roraima, eu fui fazer exatamente aquilo que eu fiz com o papai quando Jesus falou comigo, lá em Minas Gerais. Eu fui mexer com arroz, com milho, feijão, tomate, cebola para sobreviver.
E Deus me deu irmãos aqui em Roraima, Valdo Kennedy com a esposa Carliene, Valdeci, esposa Aldenora, né? E deu um mentor aqui em Roraima, pastor Boaneves José do Santo, carinhosamente conhecido como pastor Del, né? Aquele homem foi meu mentor, aguenta meu filho, chamava de meu filho. Ele foi para Cará e me conheceu lá, e ficou assim como um paizão que Deus me deu aqui, e se cumpriu na minha vida aqui em Roraima, aquilo que Jesus disse a Pedro, quando Jesus, em Marcos 10, aquele jovem rico chegou ajoelhando, falando aquela coisa bonita, e Jesus disse, por que é que me chama bom? Bom é somente um que é Deus, sabe os mandamentos, Jesus recitou para ele, ele falou, Senhor, eu faço isso desde a minha infância. Jesus o amou e disse, falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Ele retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, né? E aí o discípulo ficou assim, mas se esse não se salvou, quem te salvará? Porque Jesus disse, quão dificilmente entrará no reino dos céus que possui riqueza. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Aí Pedro aproveitou, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que a gente vai receber? Aí Jesus disse, olha Pedro, não há quem tenha deixado casas, fazendas, pais, mães, irmãos e irmãs, por causa de mim e do evangelho, que já não receba nessa vida 100 vezes tanto, em casas, fazendas, pais, mães, irmãos e irmãs, com perseguição, e depois a vida eterna. Olha que legal. Então, na minha vida, isso aconteceu. Deus me deu um pai, mentor, pastor Boaneves José do Santo. Um outro pastor também que foi pai para me testar. Era duro. Um dos homens mais duros e mais corajosos que eu conheci aqui nesse Brasil, o pastor Raimundo Ferreira. Hoje ele está lá no Maranhão, na cidade de Pinheiro, no Maranhão. Um dos maiores mentores e mestres na arte de ensinar. Mas ele castigava muito. Não sou eu, mas o obreiro. Pastor, o primeiro campo que ele colocou para dirigir, tu vai dirigir tal campo. Mas como é que eu vou? Te vira, dá seus pulos. Tu vai de pé, vai de bicicleta, dá seus pulos. Eu quero que você vá, pronto. Eu fui ajudar ele, né, tirando areia, ajudando a construir, plantando para sobreviver. A minha esposa foi costurar e ficamos 8 meses ali, suportando aquilo. Até que um dia eu estava orando em Pacaraima, na casinha, comprei a casinha, estava orando, e Deus, em uma visão, lá em Pacaraima, mostrou novamente um homem aqui. E quem era esse homem? Geraldo Francisco dos Santos. Era o pastor presidente das Assembleias de Deus do estado de Roraima. E até vim aqui conhecer ele, não estava, voltei para Pacaraima triste. E dias depois, pastor Raimundo desceu de Pacaraima para uma reunião convencional. E quando voltou, eu estava trabalhando numa congregação de Pacaraima chamada Congregação do Sorocaima. E o pastor Raimundo, muito animado comigo, não deixava eu sair. E eu tinha dificuldade em tudo. Me levava, eu vou caçar, tu vai comigo só para carregar meu chapéu, viu? Você só vai carregar meu chapéu. Eu me lembro que um dia nós fomos rastejando no meio de uma mata cheia de espinho. E eu quis tossir, apontou a espingarda para uma capivara, eu quis tossir, ele falou, não tussa, cala a boca. E ele deu um tiro na capivara, saltou dentro do rio, saltava em rio. Me recordo, vocês não são homens, ia pescar, fazia gente entrar no rio arrastando o malhador. Ele matava a raia no facão, era um leão aquele homem para ensinar, e ele ensinava fazendo, ele pegava cobra com a mão, sucuri. Era doido, mas era um homem cheio do Espírito Santo. Pastor Raimundo Ferreira, a esposa, a irmã Rosete, né, pastora Rosete, só tinha um filho, o Rogério, né? Hoje é oficial da Polícia Militar de Roraima. Então aquele homem ali foi usado por Deus para poder me ensinar a suportar a Amazônia brasileira, né? E foi através dele, ele que veio em Boa Vista e falou na convenção, e tinha um nome, todo mundo respeitava ele. E aí ele conversou aqui, não foi preciso nem eu vir em reunião convencional. Aí ele subiu aqui de Boa Vista, me recordo que estava já com 8 meses, quase para 9, em Pacaraima. Ademir, suba correndo agora, que precisa de um pastor de Roraima, e é você que vai para a comunidade da Raposa, né? Na área indígena Raposa, Serra do Sol. Ele levou um pastor numa vila muito longe, o para-brisa do carro estourou, levou esse pastor lá, pastor João Silva, né? E a esposa, a irmã Noêmia, e depois me levou para a comunidade da Raposa. E quando eu cheguei na Raposa, tudo que Jesus mostrou, a igrejinha, a casa emendada com a igrejinha, o lago e o Tuxaua, né, que eu escrevi que Jesus mostrou lá em São Bernardo do Campo, orando. Tuxaua, Caetano Raposo, tudo estava lá, do jeito que Jesus mostrou. E meu primeiro campo missionário foi Pacaraima, 8 meses. E depois meu primeiro campo como missionário, pastor missionário, evangelista. 3 anos de teste,
comunidade da Raposa, comunidade da Chumina, e foi uma bênção. Então Deus vai te provar e os homens também vão te provar. Então quando alguém diz assim, Deus me chamou, eu não tenho nada com o homem. Quem não tem coisa com o homem não tem com Deus, porque até o apóstolo Paulo, quando o Espírito Santo falou com ele lá dentro do templo, Atos 23, eu estava orando no templo em Jerusalém, fui arrebatado para fora de mim e vi aquele que em visão dizia-me, Paulo, apressa-te a sair de Jerusalém, porque aqui não ouvirão seu testemunho acerca de mim, te enviarei o gentio de longe. Então a igreja de Jerusalém que mandou Paulo para Tarso da Cilícia. E depois, quando a obra cresceu, né, o crente disperso, quando veio a dispersão, e foram para Antioquia, lá implantaram um trabalho, né? E o trabalho cresceu e chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém, mandou para lá Barnabé, um homem cheio de fé do Espírito Santo. Por causa dele, muita gente se uniu ao Senhor e lembrou-se de Saulo, e foi lá em Tarso da Cilícia, né? Hoje é lá no sul da Turquia, e trouxe Saulo, né? Então, Barnabé foi o homem usado por Deus, né? Para trazer Saulo para começar no ministério, depois o Espírito Santo chamou os dois. Então, respeite o tempo e obedeça às pessoas, a liderança para o lugar que você vai, tá bom? Porque Deus vai usar o homem para testar você e moldar você para o lugar que você vai. Você não vai levar a sua cultura, o seu jeito, você não vai levar nada. Você vai por um chamado e lá no lugar que você for, Deus vai abrir porta e preparar pessoas para cuidar de você e para poder te ensinar, né? Deus preparou ali para mim verdadeiros irmãos. Quando eu estava doente, eles cuidavam de mim, faziam compra, irmão Valdeci, irmão Valdoquende, irmã Carliene, o irmão Mancaliene, irmão Valdo, né? Irmão Denora, né? O prefeito da cidade ficou um grande amigo, o prefeito Império de Oliveira, a mamãe dele, né? Dona Telma. Então foi muita gente ali, minha esposa foi costurar, eu fui trabalhar e ali nós começamos. Depois vou contar, né? Detalhes da comunidade da Raposa, o tempo que eu fiquei, e a gente vai seguir, tá bom? Mas essa saga, né? A saga de um missionário, parte 2. Eu estou assim porque eu estou suando muito aqui, tá quente Roraima, tá bom? Então continue nos acompanhando, né? Vem a parte 3 aí, e eu vou acrescentando detalhes ainda, né? De Minas, de São Paulo, aqui de Roraima, a gente vai lembrando e vamos colocando por ordem, tá bom? Siga em frente. Como formosos são sobre os montes, para a gente poder encerrar, eu vou abrir Isaías 42, Isaías capítulo de número 42, versículo de número 7, né? Missões está no coração de Deus, e é tempo de fazer missões. E se Jesus chamou, não tenha medo. Isaías 47, 42, não é isso que eu falei? Versículo de número 7, né? Oh, mas peraí. Quer ver só? Isaías 52, 7. Acompanhe aí. Vamos lá, olha o que diz. Isaías 52, 7 diz: quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Dê o seu like, compartilhe o nosso vídeo. Obrigado, ore por mim, me acompanhe no TikTok, pastor Ademir no TikTok, né? 260365 no Instagram, tá bom? Tá bom? Ore por mim, porque aqui em Boa Vista, Roraima, eu estou orando por você. Um abraço, fique com Deus e a paz do Senhor até o nosso próximo encontro, em o nome de Jesus.